Olha, 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 olha o vídeo de hoje e fique atento que preparamos 5 canapés diferentes, todos muito simples e com um resultado fantástico. E é que hoje fazemos canapés ou petiscos simples, fáceis e super deliciosos. Olá, eu sou o Pelaio e isto é Saladolândia. E hoje vamos preparar essa maravilha que você não vai acreditar o quão fáceis são de fazer. Uns canapés ou aperitivos super simples que você prepara em qualquer ocasião e que são perfeitos para um dia especial. Você vê que eles têm uma aparência incrível, fácil, rápido. Então hoje aprendemos 5 novas ideias. Toma, vamos nessa! Começamos pelo coquetel de camarões, tão simples quanto escolher alguns ingredientes. De todos esses, vamos usar os pequenos pães ou tarteletes que serão a base do nosso canapé. Um pouco de surimi ou palitos de caranguejo, alguns camarões ou camarões cozidos e um pouco de molho rosa ou molho de coquetel. Vou fazer 5 ou 6 canapés de cada tipo, então vocês precisam ajustar um pouco as quantidades ao seu dia. No meu caso, vou usar 4 palitos de caranguejo e o que faço é picá-los muito bem para que fiquem uns pontinhos assim de finos. O mesmo com alguns camarões cozidos ou lagostinos. Vamos cortá-los ao longo, fazer uma espécie de tiras e depois picamos na direção transversal para que fiquem pedacinhos bem pequenos. Juntamos ambas as coisas numa tigela, junto com 1 ou 2 colheres de sopa de molho rosa ou molho de coquetel A, misturar e pronto. O creme está pronto. O truque é bem simples, está no pão que usamos. Eu vou colocar essas tarteletes super baratas e que dão um aspecto tão profissional. Mas você pode usar o pão que quiser, sim, eu recomendo que esteja torrado, isso sim. E se você não tem nenhuma mão, tão fácil quanto pegar um pouco de pão de forma e torrá-lo você mesmo para tê-lo caseiro. Agora mesmo te mostro como ficam se você os fizer com pão preparado por você quando acabar. As 5 preparações eu te mostro com pão caseiro. Mas agora você já vê? Recheá-lo, colocar de um lado um pouco de molho e do outro um camarão e primeiro pronto. Agora vamos para o de queijo ao salsa com salmão, uma autêntica e maravilhosa delícia. Ingredientes. Bem, de todos estes, como antes, vamos utilizar os pãezinhos ou tarteletes de base, que esses vão para todos. Além disso, um pouco de queijo cremoso ou queijo para barrar, um pouco de salsa, um pouco de salmão fumado e um toque de pimenta, que fica super delicioso com este tipo de queijo. E vamos para a montagem, você verá como é fácil. Pegamos salsinha, no meu caso fresca mais ou menos, vou usar uma colher de sopa para esses 5 ou 6 canapés. Fazemos assim um punhadinho e vamos picar, é o que se diz, queremos que fique bem fino. Agora adicionamos um toque de pimenta preta ao queijo. Eu gosto bastante, então adicionei um toque forte. Além disso, uma colherada desse salsinha bem picadinha. Misturamos tudo bem com a ajuda de uma colher até que esteja uniforme. Não se preocupe, que isso é feito num instante, porque o queijo tende a ficar cremoso rapidamente. E com isso vamos rechear a tortinha. Se você usar um pãozinho, o pãozinho... Vamos, com a ajuda de uma colher dessas de sobremesa, faz-se num instante e fica super bem. Vamos lá, eu tenho isso aqui. Agora só me resta coroá-lo. E vou usar um pouco de salmão defumado. Você poderia usar qualquer outro defumado, mas acho que o salmão combina perfeitamente. E como eu gosto muito, eu aproveito. O que fazemos é cortar pequenas tiras, enrolá-las e assim, com pouco volume, conseguimos bastante sabor. Colocamos em cima, ao lado do pãozinho ou tartelete e, do outro, um toquinho de salsa, para fazer contraste de cor e que esteticamente agrade ainda mais. Segundo pronto, hoje estamos a toda velocidade. Que aparência tem este
Vez para o de guacamole com tomate? Que aparência, que colorido, que bom! De todos esses ingredientes, como antes, vamos usar as tarteletes ou pãezinhos para a base e, além disso, vou colocar abacate com um pouco de cebola e um pouco de tomate para fazer o guacamole. Também usarei um pouco de tomate cereja para decorar. O que fazemos é picar um pedacinho de cebola bem fino. Aqui é importante que esteja bem fino. Então corte fatias pequenininhas e depois na direção transversal com paciência, pique finamente. Com o tomate 3/4 do mesmo, corte-o em tiras fininhas e essas por sua vez as pique para que fiquem cubinhos o menor possível. Isso integrará melhor o guacamole. Vamos lá a cebola, pimentinha no mesmo recipiente e logo vamos com o abacate. Como sempre, temos que cortá-lo assim ao longo, girando o abacate. Você verá, se estiver minimamente maduro, ao girar e apertar um pouco, ficamos sem o caroço. A maneira fácil de extrair toda a polpa do abacate é com uma colher. Então eu sempre procuro o caminho mais fácil para fora. Depois, pique bem na mesma tábua com a faca. E então, com a ajuda de um garfo, aperte bem para que se torne uma espécie de pasta. A melhor maneira é fazer isso com um garfo, porque assim ficam pedacinhos e a textura é mais autêntica. Esta pasta, uma vez bem amassada, você transfere para o recipiente onde tinha o tomate e a cebola. E você mistura tudo muito bem para formar esse mágico guacamole. Creme saboroso, creme de abacate, chame do que quiser, mas essa maravilha verde que é muito boa. Com ela, o de sempre. A encher a tartelete com uma colher de café se torna muito fácil, entende? Sem nenhum problema, e uma vez que a tenha cheia, a decorar, neste caso, com meio tomate cereja. Já damos uma profundidade super boa, além disso, são muito gostosos. E vamos terminar com um pedacinho de abacate, que sempre dá aquele toque de cor amarela que é tão bonito. Olha que aparência boa de aperitivo preparado em um momento, que canapé! Véspera ou de patê com anchova. E aqui, o truque está nos ingredientes, porque é feito simplesmente recheando, como sempre, pãezinhos ou tartarugas para a base. E neste caso vamos recheá-los com um patê, se possível, de salmão ou de mexilhão, que é de luxo. Em cima, uma anchova, uma sardinha e você terá um sanduíche de verdadeiro luxo. Vamos rechear. Eu vou usar patê de salmão, também os fiz com patê de mexilhões e é uma maravilha. Fazemos um círculo com uma anchova ou com uma sardinha enlatada e pronto, já preparados para o de ovo, a pimenta. Com presunto, outra maravilha requintada e fácil. Ingredientes bem simples, pãozinho ou tartelete, para a base, claro. Além disso, ovos muito fácil, um pouco de pimenta, uma colher ou duas de maionese e uns cubinhos de presunto. E já temos tudo pronto, vamos lá, vamos preparar. A primeira coisa que faremos será cozinhar os ovos, que você já sabe, em água quentinha, uns 10 ou 12 minutos. Água fervendo? Depois desse tempo, retire do fogo, descasque-os e pronto, você já tem seus ovos cozidos prontinhos. Já sabem, com água fervendo, 10 ou 12 minutos. Bem, uma vez que você remove a pele ou a casca, o que você precisa fazer é cortá-los. Vamos fazer em fatias, sim, em fatias, tão simples assim, e vamos colocar cada uma em cima de um dos pãezinhos. Se for maior, não tem problema, aperta-se e assim consegue cobrir todo o buraco que tem dentro. Depois coloca um pouquinho de maionese ou maionese por cima e você vê que a superfície volta a ficar plana. Toquezinho maravilhoso de pimenta, isso é a gosto, mas eu adoro. E pedacinhos de presunto, outro petisco simples, com sabores que, já te digo eu, que encantam, está delicioso. Se você quiser fazê-los, como eu disse no início, na versão de pão caseiro, com um pão de forma tão normal quanto este, é super fácil de fazer. Corte cada pão de forma em 4 partes mais ou menos iguais e torre-as. Você pode fazer isso em uma frigideira, forno convencional ou fogareiro como este que tenho aqui.
O típico das torradas, qualquer um serve. A questão é ter os pães cortadinhos antes de torrá-los, depois você os torra e pronto. Com eles, você já tem a base perfeita para preparar essas maravilhas. Olhe este último de ovo, tão simples quanto colocar a rodela, a maionese, um pouco de pimenta e o presunto. Aqui está o seu petisco. Não me diga que também não apetece. Que coisa boa, não é? E não serve apenas para isso? Olha, vou fazer também o primeiro de todos, o do coquetel de camarão. Colocamos o coquetel, um pouco do molho de um lado e o camarão do outro. E também fica super arrumado. Então, já sabe, você pode preparar facilmente uma bandeja tão bonita quanto esta em sua casa e rapidamente só te resta aproveitá-la. Bem, o vídeo já acabou e, como vocês podem ver, ficaram 5 com muito boa aparência. Embora eu esteja convencido de que ideias estão surgindo em suas cabeças, por favor, hoje mais do que nunca, compartilhem-nas aqui embaixo. Qual canapé? Que toque vocês darão? Tenho certeza que vocês têm uma mistura maravilhosa, super fácil também, e que fica deliciosa. E eu estou encantado em aprender. E se for com vocês, é o dobro. Então, por favor, hoje nos comentários, me conte sobre outro canapé, assim eu aprendo muito. Enquanto você pensa, pode assistir a este pedaço de vídeo, que já vê que tem uma ótima aparência. Ou clique aqui, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. E todas as quintas e domingos vão te avisar que temos uma nova receita deliciosa para você.